Salve, salve, família. Vamos para mais um videozinho aqui sobre as últimas notícias do Flamengo. Amanhã tem um jogaço de bola contra o Racing. Lá dentro do cilindro vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo. O Flamengo só venceu por 1 a 0 de diferença só. Então, ou seja, vai ser um jogo muito complicado. E o Flamengo precisa, no mínimo, empatar esse jogo para poder ir para final. Beleza, galera? Então, vamos ver as últimas notícias aqui do Flamengo em relação ao jogo de amanhã. O Flamengo já está lá na Argentina, já concentrado. E vamos conferir o que o pessoal tá falando em relação ao jogo de amanhã contra o Racing. Valeu, galerinha? Tamo junto. Se sim, é o jogo do ano, claro. O Flamengo fez uma partida muito forte diante do Racing, que é uma equipe bem calejada, acostumada a ganhar títulos, campeão da Sul-Americana, mas fez um jogo péssimo diante do Fortaleza, que pode ter sido um reflexo até dessa atuação da Libertadores. Só que amanhã é tudo ou nada, não tem mais tempo. O Flamengo precisa consolidar essa vantagem que já conquistou. E muito provavelmente, Renata, o Felipe Luiz é o que ele está passando para o grupo, né? Então, todos esses discursos que estão tendo por parte da equipe argentina, os jogadores do Flamengo são jogadores experientes, acostumados com decisão, o treinador também. Então, assim, é colocar dentro de campo o melhor jogo do Flamengo, concentrado, já viveu experiências, né, nessa competição aí de altos e baixos. Então é momento decisivo, é jogo grande para jogador grande e eu acredito muito na classificação do Flamengo. A gente viu uma mobilização grande, Edu, lá na Argentina, o Racing inacreditando, o treinador foi para a coletiva e disse estaremos em Lima, mas o Flamengo, até pela vantagem que tem, na minha opinião, é o favorito. Não significa que vai vencer, mas tem uma vantagem que pode ser administrada. Tem uma vantagem boa, independentemente do resultado 1 a 0. Você jogando fora de casa e tendo jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão, principalmente externa, né, da torcida. E eu acredito que vai ter aquela coisa foguetaço lá no hotel. Pode ter certeza que isso vai acontecer, porque na Argentina a gente sabe como funciona. Mas o Felipe Luiz tem no seu DNA aquela coisa de acreditar no processo. Então ele sabe o que tem que fazer, os jogadores vão entrar em campo sabendo o que tem que fazer também. E agora chamar a responsabilidade, Renata, até porque como você falou, é o jogo mais importante da temporada. Então, é erro zero e jogar 100% focado, concentrado, para que o Flamengo possa sair de lá classificado. O Racing foi muito competitivo no Maracanã, mas o Flamengo poderia ter feito um placar até mais elástico, Rona, e acabou não fazendo. Porém, 1 a 0, podendo empatar, podendo administrar o jogo, eu acho que é para ser considerado pelo Flamengo. Libertadores, um golzinho faz a diferença, ainda mais em casa. O Flamengo buscou até o final. E se der tudo errado, ainda tem um goleiraço, o Rossi, que adora pegar pênalti. Então, acho que tem tudo para o Flamengo passar e ser feliz, porque é um time, como o Cicinho falou, cascudo. E time cascudo é para esse momento aí. Ninguém tem medo, tá todo mundo pronto. Eu acho que o Flamengo volta classificado. Acho que os clubes brasileiros, Flamengo, Palmeiras, não podem também ficar com medo, entrar em campo com medo dessa mística, dessa magia, entre aspas. Tem que igualar na vontade, porque na técnica o Flamengo é superior ao Racing. Só, de novo, precisa igualar na vontade, Lan. A questão aí da vontade é que o cilindro, eu já tive no cilindro, já cobri jogo no cilindro, já fui fazer, enfim, vídeo no cilindro. É um estádio. Cara, já tocamos aqui no Mano Menezes hoje. Por um acaso, eu vi uma matéria hoje também sobre o mesmo Mano Menezes. Ele deu uma entrevista para a Record no fim de semana. Ele falou: para mim vão estar na final Racing e Palmeiras. Ele acredita no Palmeiras e não acredita no Flamengo. E ele justificou da seguinte forma: tá na internet. O Mano falou o seguinte: eu já joguei lá com time, já dirigi time lá. E é o estádio onde eu vi torcida fazer mais diferença na minha vida, é o estádio do Racing. Na minha vida, nunca vi um estádio com tanta influência de torcedor. Isso não é opinião minha, não. Isso é do Mano Menezes. Mas eu já fui cobrir jogo lá, sim, e faz, assim, é muito pesado lá. Realmente é muito pesado. Agora, eu concordo com a Raíza. O Flamengo é um time melhor. Né? Se conseguir, mentalmente, entrar forte o suficiente, a ponto de... Não vou dizer que isso aí não influencia, não, porque influencia mesmo. Torcida influencia, estádio influencia, ambiente influencia. Mas que não influencia o suficiente para que o Flamengo esteja amedrontado, por exemplo. O Flamengo não pode entrar amedrontado, né? Ou não pode sentir a esse nível de perder o jogo, de perder a classificação por esse motivo. Que isso vai favorecer o time da casa, eu não tenho dúvida. Não. Mas o Flamengo tem que fazer valer a sua melhor capacidade, a sua maior categoria, a sua experiência. Tem muitos jogadores experientes no Flamengo, né? Jogadores que enfrentaram torcidas, estádios e situações de futebol europeu, né?
Não é a gente que tá começando Sim. agora, não é isso, Garoni? Eu iria, inclusive, para mim, as duas principais opções para o jogo nessa ausência do Pedro, eu iria de Bruno Henrique de novo, tá? Ainda que o Bruno Henrique não esteja jogando bem de questão 9, da pela questão de estar mais casca. habituado. Tá habituado. Não vai, se você botar o Wallace Young, por exemplo, que é um menino, Vai a sentir. pressão é muito grande. Se você mantém o Samuel Lino, por exemplo, jogando aberto, adianta a Rascaeta. Samuel Lino já mostrou que ele já sentiu alguns jogos, inclusive no Maracanã. Você imagina uma primeira experiência assim, de Libertadores numa semifinal, né? Assim, um peso muito. Ah, mas ele jogou na Europa. A pressão de estádio é diferente na Europa. Na maioria dos jogos que ele enfrentou em La Liga contra o Real Madrid, você tem o peso da camisa, mas a arquibancada não é como é num jogo de Libertadores. Então, assim, eu particularmente, ou no Gonzalo Plata, porque o Plata também é um jogador muito intenso, e o Flamengo vai precisar dessa pegada. Ele não tem, talvez, a casca que o Bruno Henrique tem, e talvez eu ficaria entre os dois ali. Aí é muito do dia a dia ali, do sentido do Felipe Luiz entender quem é que pode entregar um pouco mais. Mas eu acho que ficaria muito mais entre Bruno Henrique e Plata, pela característica, para você ter dois jogadores de muita velocidade mais à frente. E aí, essa casca do Bruno Henrique acho que pode ser um diferencial nesse jogo, pela ausência do Pedro. Já não vai poder contar com o Pedro. Então, assim, são dois jogadores. O Plata, talvez fisicamente e até tecnicamente, vive um momento melhor do que o Bruno Henrique. Mas ainda acho que o Bruno Henrique é o cara que ainda, na ausência do Pedro, é que tem mais capacidade de finalização. E como não deve ser um jogo onde o Flamengo vai ter o domínio, a posse, o domínio se de ter a posse de bola o tempo todo no campo ofensivo, a gente vê um Flamengo talvez com um pouco menos de posse, o Bruno Henrique, com a capacidade que ele tem de atacar o espaço, seja mais interessante por ali. Então, assim, eu até pendo um pouquinho, assim, acho que não tem uma resposta certa para isso, mas eu pendo um pouquinho iria de Bruno Henrique pela caixa que ele tem de Libertadores. Isso aí, tem áudio disso aí, esse vídeo aí? Isso é um vídeo do lado de fora do estádio, não é isso? Em Avejaneda, no cilindro, torcida do Racing. Acho que foi ontem isso, né? Acho que foi ontem. Isso é imagens de ontem, a torcida do Racing apoiando o time, não sei se o time tava treinando lá dentro, né? Tava treinando lá dentro. Tá maluco, mano. Olha a festa que os caras fizeram do lado de fora, né? E aí eles levam isso lá pra dentro. Ah, não é permitido pela Comebol esse foguetório dentro do estádio. Não é nunca, mas eles vão fazer. Né? Pode ser que façam um pouquinho menos. Ano passado foram punidos, teve multa, mas não estão querendo saber. Teve um áudio que vazou do treinador, não teve hoje? Que ele falou que a gente vai acabar com que o não jogo. Tá preocupado com a... Não tá preocupado com multa. Campo, não tô preocupado com multa. A multa vem depois, a gente primeiro vai ganhar, matar eles aqui. Esse é o clima. Esse é o clima. Cara, e não tem como você não sentir algo dele. Mesmo o jogador mais experiente, quando bota o pé ali, quando começa a chegar... Você já tem o frio na barriga natural de uma semifinal de Libertadores, que não tá definida. 1-0 é muito... É pueril ali, é algo que você pode perder muito rápido. Agora, depois que você chega, tem uma pressão como essa, é difícil você não sentir. Até você se adaptar, e aí tem muitas vezes, quando você bota às vezes um garoto mais novo, sem casca, acaba confundindo muitas vezes essa ansiedade, nervosismo e até vontade para tentar igualar com afobação, com alguns erros, aí chega mais forte, toma um cartão no início, se destempera. Por isso que eu acho que o Flamengo vai ter que usar esses jogadores mais experientes, com mais casca, que vão sentir, mas talvez vão sentir menos, ou com certeza vão sentir menos, do que jogadores um pouco mais jovens e inexperientes, principalmente em Libertadores, né? Que é um clima diferente. Não tem como, por mais que o cara tenha experiência na Europa, um jogo de Libertadores, assim, uma coisa é o Alexandre, o Danilo, que são muito experientes. Agora, Samuel Lino tem experiência na Europa, mas é diferente de uma semifinal de Libertadores no cilindro contra o Racing, né? Papa tá tenso, Papa? Bom, cara, futebol é isso aí. A gente sabe que lá tem uma pressão danada, né? Um estádio que quem entra no cilindro sabe que o bicho pega, né? Experiências próprias, Papa? Você tá... Não, graças a Deus não. Pode conversar. Eu nunca... Não, mas vamos falar sério, eu já fui no cilindro, sim, mas era um dia que não tava essa pressão toda, não. Eu não achei isso tudo, não, cara. Foi naquele jogo de 2023, o Flamengo empatou lá, eu não achei isso tudo, não, viu? Não achei isso tudo, não. Mas teve muita promoção antes, teve muita divulgação antes. Ah, é o pior lugar, é o lugar que tem mais pressão, é o estádio que você sente mais intenso. Falei, vambora. Vamos lá, vamos ver vamos sentir se é intenso mesmo isso aí. Cheguei lá, sentiu o cilindro, nada lá. Experimentei o cilindro, achei ele bem michuruca, bem meia boca. Bem comum. Bem meia bomba. Até gostou, né? Tem dias e dias, né, Papa? Papa. Nem sempre... Papo mas não tava essa... Depois nunca mais parou de Não era essa questão, agora falando sério, não era essa questão de uma semifinal de Libertadores e todo esse clima criado pra agora, né? Sim. A Raíza falou sobre isso, né? Dessa pressão de tantos anos já do Racing sem chegar. E aí acho que vai sentindo no momento, né? Acho que o Racing voltou muito vivo do Rio. Acho que esse é um ponto. O Racing voltou vivo ainda com esse 1-0. E aí daquela falou, ó,
é muito mais difícil chegar até ali, para você ter mais 90 minutos e falar, tem 90 minutos para resolver algo que a gente suou demais para chegar até aqui. Então acho que tem aquele clima assim natural. E essa questão de falarem muito mais sobre essa questão anímica, de vontade, é porque sabe que tecnicamente não consegue competir com o Flamengo. Então você tem que encontrar outras alternativas para elevar o seu nível de jogo. E acaba entrando muito na vontade, natural. Eu acho que vai ser um jogo com características jogaço. obviamente diferentes da que se viu no Rio de Janeiro, né? Porque o Racing vai ter mais a bola do que teve no Rio, o Flamengo vai ter, consequentemente, menos a bola do que teve no Rio, na minha opinião, pelo menos. Então o Flamengo vai ter uma quantidade de finalizações provavelmente menor do que teve no Rio, né? Então ele vai ter que ter um aproveitamento melhor. O Flamengo vai ter que ser um time mais eficiente. Vai ter que ser muito inteligente. Tiver 5 oportunidades, tem que fazer 2 gols. Né? Tiver 3 boas oportunidades, tem que fazer no mínimo um gol com essas 3 oportunidades. Então, vai ser um jogo onde a margem de erro não vai ser grande. Se ele tá ali no 0-0, tem uma oportunidade e faz o gol, amigo, muda completamente o clima do estádio, né? Você fala, bom, dá uma baixada na fervura pra cima dos argentinos. Uma escolha de Sofia ali, né? Que é algo meio... Porque, na teoria, não, se pressionar no início e fizer 1-0, fica confortável pro Flamengo ou fica um pouco mais confortável. Mas nessa também de você tentar pressionar às vezes no início, você toma um gol e muda completamente o clima. Então, assim, eu acho que o Filipe Luís deve estar ali tentando traçar uma estratégia entre não ficar tão defensivo também, porque também se o Flamengo jogar só para se defender, vai tomar uma pressão muito grande, uma hora pode uma bola cruzada, alguma jogada, um bate-rebate, aparecer um gol. E também, quando for sair, também sair sem se expor tanto. Porque no Maracanã, por exemplo, o Flamengo tinha muita posse de bola, mas o Racing não pressionava um pouco mais alto. Então o Flamengo tinha liberdade para jogar até a intermediária ali. Nesse jogo da Argentina, não. O Flamengo pode até tentar ter a posse, mas o Racing vai querer mastigar, vai morder o tempo todo. Então vai ser um jogo com uma característica totalmente diferente. Não tem muito jeito certo de você jogar. Você vai ter que meio que sentindo a partida ali. Só que até você sentir a partida e encontrar alternativas, passou 10, 15 minutos que pode até... de um lado ou do outro sai um gol que muda o panorama completamente. Raíza, tem rubro-negro aí andando pela rua aí na Florida? Para começar, né? O que ele falou ali de cara, que a imprensa brasileira não está sendo recebida, não fale português por aqui. Mais ou menos o que o Gustavo Costas, o técnico do Racing, já tinha meio antecipado, né? Vamos aí, vai ser guerra e tudo mais, né, Vessa? O aviso é esse. O Racing está levando isso como a chance da vida, como o Arnaldo disse. É o jogo da vida, mano. Promete fazer uma festa completamente insana no estádio. Dane-se as punições que virão da Conmebol. Falando abertamente. Punir, depois a gente resolve. Depois a gente paga e resolve, mas o jogo é esse. Depois é final única, sabe que não vai ter jogo em Avejaneda, não tem problema se for punido. E eles prometem fazer um recebimento contra todas as regras da Conmebol, que houve até uma punição pelo que eles fizeram na Sul-Americana. Eu até mandei a imagem para o pessoal, para o Rodrigo, o pessoal da produção. Essas imagens foram feitas por mim. Foi assim que o Racing recebeu o Corinthians. Os jogadores foram recepcionados. Eles sabiam que iam tomar punição e fizeram. Era o último jogo, era a semifinal. A final ia ser depois no Paraguai. Então eles falaram, vamos tacar o dane-se aqui. E vamos embora. E vai ser de novo assim. Vai ser tipo isso daí que aconteceu. E eles, pro próprio treinador falar que vão tomar a punição e depois... Então, o clima do Flamengo é esse. Que o Flamengo vai ter. E uma coisa eu tenho certeza... Libertadores é melhor que o Sul-Americano, todos os 19 então, clubes do brasileiro, quando vão jogar com o Flamengo, algum dos 19 tem certeza absoluta que é possível ganhar do Flamengo? Não. Você vai ter a esperança, mas você não tem muita certeza. O Racing tem certeza que ele pode passar pelo Flamengo. Para mim está claro a diferença. Qualquer clube brasileiro que enfrentaria o Flamengo com seu poderio, seus jogadores e seu dinheiro, teria esperança, mas muita dúvida se é possível passar pelo Flamengo. O que eu sinto é que jogadores, imprensa, diretoria, treinador, eles têm certeza. E ninguém vai tirar essa certeza deles. Então, o Flamengo... E não é soberba, é diferente. É certeza de que é possível, de que é sim a noite que vai acontecer. Como ninguém sabe, vai acontecer e tem que acontecer. E que a chance, depois de mais de décadas de ir a uma final de Libertadores, ela não pode ser passada. Isso não... Para mim está claro isso. Nós temos esses 90 minutos, temos uma missão e nós vamos cumprir com essa missão. E quando você pega um ambiente assim, torcedores, jogadores assim, olha...
A situação do Flamengo não é das mais simples. Vai ser uma enorme batalha. Essas imagens que a gente está vendo vai ser daí para pior. O que o Flamengo vai pegar nesta quarta-feira não vai ser nada simples. Só uma notícia, o Aníbal treinou, tá? O Aníbal treinou. Treinou hoje. Então... Se treinou hoje, treinar amanhã, pode ser que jogue quinta. Agora, é isso aí, ó. Imagens de Vessone ali. Eu projetei um Flamengo aqui pro jogo e vou dizer o seguinte. O Flamengo tem que jogar com Pulgar, certo? Os zagueiros lá atrás, Danilo e tal. O Léo Ortiz treinou, né? Então pode ser que ele jogue. Bom, ok. Os Léos, beleza. Varela, ok. Ayrton Lucas. Fechou. Aí, tem que ter um triângulo no meio campo. Tem que ter o Pulgar como central, o Jorginho e o Saul, ok? O Arrasca fecha esse losango no meio, tá? E aí, você pode optar em 2 jogadores velozes, o Carrascal e o Lino, ou o Lino e o Bruno Henrique. Carrascal e Plata, talvez. Carrascal e Plata. Ou ir para uma coisa ainda mais que eu gostaria mais de ver, que é o Juninho. Ah, mas o Juninho é grosso. Tá bom. Então, vamos imaginar o jogo. Como vai ser o jogo? O Racing vai tirar a bola do Flamengo. Eles dobram, triplicam a marcação, pressão o tempo todo. O Flamengo vai ter que ter válvula de escape, vai ter que ter saída. Se o Flamengo não mudar um pouco a sua maneira de jogar, ele volta de lá e volta muito machucado, tá? O Flamengo vai ter que mudar um pouco o seu jeito de jogar. A bola, não tem essa nem aquela bola, só tem uma bola. A bola vai para o Juninho, que tem como principal atributo segurar um pouco, ganhar o jogo aéreo, entendeu? Manter os 2 zagueiros do Racing ocupados, ok? Aí alguém está dizendo assim, você não conhece Juninho, né, com aquele sotaque. É uma questão de característica, tá? Para um jogo desse, você precisa pôr um cara que brigue, que lute, que impeça os jogadores, os zagueiros do Racing jogar e que seja bom nos duelos aéreos. Porque eu imagino que vai ser numa bola dessa, uma fatiada, uma bola na área, que o Flamengo vai poder fazer um gol na bola aérea. Não vai conseguir ficar trabalhando a bola lá atrás, Jorginho, Saul, volta, pega, põe de volta. Se fizer o jogo que fez contra o Fortaleza, vai tomar um gol, tá? Acho que as escolhas do Abel foram todas questionadas para o jogo da LDU. As escolhas do Felipe foram questionadas por outros motivos do jogo do Fortaleza. E aí tem a outra situação, né? Que além da derrota lá, é essa quebra da confiança, a dúvida, ou as dúvidas colocadas na nossa discussão. Tem dúvida atrás, tem dúvida no meio, tem dúvida na frente. Eu acho que certeza é Carrascal e Pulgar que estão descansados e não jogaram contra o Fortaleza. Escaparam do vexame, né? Então, inteiros, jogaram muito bem. Aliás, foram os 2 melhores jogadores contra o Racing, eu acho, na minha opinião. Tanto o Carrascal quanto o Pulgar. Então, é Carrascal e Pulgar e mais 9. O Rossi, então, mais 8. Essa coisa de colocar... Aí que tá, depende. Léo Ortiz, se o cara tiver meia boca, um tornozelo ainda com dor e tal, não adianta colocar. Não é possível. Não adianta colocar o cara meia boca. Ah, porque a saída de bola... Não. Então, o Marcinho tem total razão. O Flamengo tem que fugir das suas características para voltar classificado. Ele tem que primeiro marcar, depois jogar. É loucura pensar numa linha de 5, fazer 3 zagueiros? Não seria se ele tivesse em algum momento da vida colocando. O Pulgar pode ser esse cara. Ele entra para compor a linha de 5 e os 2, Jorginho e Saul, jogam. Entendeu? Eu acho que essas variações defensivas talvez até faltaram na temporada para o Flamengo. Essa linha de 3, porque o Danilo e o Alexandre jogavam com linha de 3 na Juventus, na parte final da carreira. Os 2, em nenhum momento o Felipe colocou essa formação. Poderia ser uma alternativa diferente, se ele quisesse, mas não foi treinado praticamente. Aliás, acho que ele só fez uma vez quando o Bruno Henrique é expulso lá em Itaquera. Ele sabia que ele tinha 1-0 na ida, ele faz a linha de 5 e ninguém entrou ali.
foi muito bem feita aquela linha de 5. E tinha o Fabrício ainda, né? Fabrício Bruno, né? Ele sacou o Gabigol, lembra? Do nada, exato. Para fazer a linha de 5. Exato. Numa emergência. Numa emergência, mas... Então, jogador e opção tática ele tem. É claro, o Pedro é insubstituível, mas ele tem... O que me preocupa nesse jogo é o abalo que Fortaleza mostrou. Que o vestiário com clima de velório, os jogadores cansados, procurando explicações. Isso pesa num jogo. Parece, se o Flamengo tivesse emendado 1-0 com o Racing com esse jogo, ok. Mas não, teve um negocião no meio do caminho, hein? Teve uma maior derrapada do Flamengo na temporada até agora. Amanhã eu posso mudar, mas hoje eu estou com... O cheiro, pra mim, é de Penharol e Olímpia muito no meu nariz, assim, sabe? É mesmo? Não, Vessa, calma. Muito. Amanhã pode ser que eu acorde diferente. Mas... Hoje eu tô com esse cheiro de Olímpia e Penharol na minha cama. Mas eu acho que talvez, desta vez... Eu também tô. Então, mas dessa vez tem mais gente com esse cheiro. Tem mais gente lembrando disso. As outras vezes você fala, não, isso é impossível. Não, peraí, não. Ou de novo, ou da primeira vez. Acho que dessa vez tem um monte de gente pensando nisso, inclusive no Flamengo, eu imagino. Não é a mesma direção. Quando acabou o jogo 1-0 lá, todo mundo falou, pô, tá bom. Não adianta achar que vai fazer 5-0. Então, tá bom, mas foi o gol aos 40 e tantos do segundo tempo. Foi o mínimo, não é o máximo. Mas tem o copo cheio, pô. Conseguiu fazer o gol. Sofreu. É vantagem, claro que é vantagem. Né? E fez o gol. 1-0. Uma vantagem mínima. Mas vamos combinar, né? Nada mal. O Sousa, que foi o grande destaque, talvez, do Racing, operou agora ontem de manhã. Passou pela cirurgia no rosto lá e tal. Teve que fazer a operação mesmo. Obviamente está fora da partida. Tirado pelo próprio companheiro. Inacreditável. O Rojo, né? Então, capitão, não tem o Pedro. Os caras perderam o capitão deles pro jogo da volta. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, fui.